Boa noite. ML do Recife tem espaço reservado para atender mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Polícia investiga denúncias de estupros coletivos dentro de sala de aula em escola do Cabo de Santo Agostinho. Startup do Recife usa tecnologia para tornar o transporte por aplicativo mais acessível para pessoas com deficiência. Susto em Olinda. Câmera de segurança registra momento em que viatura da Polícia Militar capota e derruba poste de praça. Agosto é dedicado a incentivar o aleitamento materno. Campanha reforça benefícios do leite e conexão entre mãe e bebê. Trigêmeos nascem de gestação natural no Recife. Caso raro mobiliza equipe de 13 profissionais no Hospital da Mulher. E ao vivo, as comemorações do centenário de Ariano Suassuna com espetáculo no Teatro Barreto Júnior, no Recife. Para milhões de pessoas com deficiência, um deslocamento simples enfrenta barreiras e desafios. No Recife, uma nova plataforma usa tecnologia para facilitar o transporte por aplicativo para pessoas com dificuldade de locomoção. Ir e vir é direito básico, mas a realidade impõe desafios. E Fabiana sabe disso muito bem. Ela é mãe de 2 filhas com deficiência, uma delas cadeirante. Chamar um carro de aplicativo vira missão quase impossível. Teve uma vez que eu chamei 9 motoristas. Os 9, nenhum levou. 2, quando me viu de longe, saiu correndo. Isso doeu. Eu perdi a terapia da minha filha, me culpei como mãe. 18 milhões e 600 mil brasileiros vivem com alguma deficiência, de acordo com o IBGE. Pessoas como o filho atípico de Lígia. Foi entender a necessidade de tanta gente que a fez ter uma ideia. Há 3 anos, a pernambucana criou um aplicativo de transporte mais acessível. Quando você baixa o aplicativo da vez, você faz a escolha se você quer por comando de voz para fala ou se você quer textual. Você coloca uma pessoa da tua família como o teu tutor, né, um membro familiar, onde ele vai ter toda a cumplicidade, toda a responsabilidade sua na rua. O Porto Digital ajudou no desenvolvimento do projeto desde o início. Porto Digital é um distrito de inovação que apoia empresas de tecnologia e de economia criativa. É muito rico a gente ver o desenvolvimento de negócio. E quando parte por uma necessidade e um problema real, a gente se sente com um propósito realizado. Por enquanto, o aplicativo só roda no Recife, mas a expectativa da empresa é levar a plataforma a pelo menos mais 3 capitais até o fim deste ano, ampliando a oportunidade de acesso aos passageiros e também de faturamento aos motoristas. Fábio é um dos 400 motoristas cadastrados. Foi um dos primeiros. Você está satisfeito com o serviço? É mais rentável para você como motorista? Com certeza. Ela paga bem mais do que as outras plataformas. Para além do retorno positivo financeiro, o que mais você ganha fazendo esse trabalho? Cara, olha, é gratidão. É muito mais do que trabalho. A gente tem que pôr amor a essas pessoas. Todo motorista nosso para ir para a rua, ele vai com certificado nosso. Ele tem uma capacitação interna, né, junto com a vez, para que ele possa dar um atendimento na excelência, para que ele possa entender como ele vai tratar um cego, como ele vai tratar um autista, como ele vai tratar um Parkinson, um idoso. Ainda falta muito, a gente sabe. O caminho até a acessibilidade plena é longo. Mas dá para acreditar que todos, sem exceção, podem ter a liberdade e o respeito necessários para seguir a vida. Quando você vê que o mundo pode ser mais acessível para as suas filhas, como é que você se sente, mãe? Importante. Minha primeira vez, eu saí com a minha filha na cadeira de roda dela, com o gosto, com o prazer de vir na rua e dizer, hoje a minha filha tem o direito de ir e vir. No bairro de Casa Caiada, em Olinda, um carro da PM capotou na Avenida Carlos de Lima Cavalcante.
Era por volta das 6 horas da manhã quando o acidente aconteceu. O veículo com policiais do 1º Batalhão aparece desgovernado e capota na Praça Pedro Jorge. A viatura tombou por cima de um banco que ficava no gramado e derrubou um poste. Uma pessoa que estava na calçada do lado contrário se assustou com o acidente. A Polícia Militar informou que a viatura se deslocava com velocidade compatível com a via quando se envolveu em um acidente de trânsito com outro veículo. O impacto atingiu a traseira da viatura, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. A PM disse que ninguém ficou ferido. 2 adolescentes de 14 anos denunciaram que foram vítimas de estupros coletivos em uma escola municipal do Cabo de Santo Agostinho. Os casos teriam envolvimento de jovens da mesma turma das vítimas. Uma das denunciantes é aluna dessa escola municipal no Cabo de Santo Agostinho. Sem se identificar para preservar a segurança da família, a mãe conta que a menina foi abusada por 5 colegas de classe na hora do recreio, quando ela entrou sozinha na sala para comer o lanche que havia levado de casa. Foi nessa hora que os adolescentes entraram, apagaram a luz, derrubaram ela no chão e cometeram os abusos. Começaram a dar morro nas costas dela e ameaçando o tempo todo, pegando nos seios delas na parte íntima, tentando tirar a roupa dela, só não conseguiram tirar a roupa dela porque a calça era muito apertada. E os meninos só saíram de cima dela porque o sino tocou da escola. Foi na última segunda-feira. A mulher conta que a filha procurou a direção da escola no mesmo dia para relatar o que havia acontecido, mas que a família só descobriu no dia seguinte, quando a menina enviou uma mensagem durante a aula pedindo socorro à mãe. Com a denúncia, outra estudante da mesma escola decidiu contar que um mês antes também havia sido vítima de abuso sexual dentro da sala de aula da mesma forma. Nós também não vamos identificar a mãe dela para preservar a menina. Aconteceu comigo também. Só que uns dias atrás. Aí eu disse, por que você não me contou? Ela disse, mamãe, está sendo ameaçada, tanto eu quanto a senhora, e eu fiquei com muito medo. As mães afirmam que houve omissão da escola. As estudantes estão desde terça-feira sem frequentar as aulas, aguardando transferência para outro colégio. De acordo com as famílias, até agora elas não receberam nenhum acompanhamento psicológico. Infelizmente, o que mais choca, não só a advogada, como também a família, é que elas não receberam nenhum tipo de ajuda pelo município, também não têm recebido nenhum tipo de colaboração por parte da assistência social ou da Secretaria da Mulher para prestar um acompanhamento psicológico nesse momento tão fundamental e doloroso para ambas as vítimas. A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho negou a omissão por parte da escola, disse que abriu um procedimento administrativo para apurar os fatos e que as estudantes estão recebendo suporte psicológico e jurídico e que o caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público. As 2 adolescentes registraram boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher do Cabo de Santo Agostinho e fizeram exames no IML. A polícia não dá detalhes porque o caso envolve menores de idade. É um sentimento muito doloroso, porque onde era para ter segurança, nossos filhos dentro de uma escola, e não tem, né? Crianças e adolescentes em situação de violência têm direito a uma rede especializada em apoio psicológico. O serviço é oferecido pelo Tribunal de Justiça. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Juliano Roque. Juliano, boa noite para você. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Num momento delicado, o que a vítima mais precisa e quer é acolhimento. E acolhimento pode ser abraço, pode ser escuta, pode ser conversa. Eu vou conversar com Paulo Teixeira, que é psicólogo do Tribunal de Justiça de Pernambuco e fala com a gente sobre esse processo. Paulo, qual tipo de apoio vocês oferecem para essas vítimas? O Tribunal de Justiça, após o acolhimento que é feito pelo Conselho Tutelar e pelas providências da Polícia Civil, ele é responsável pela responsabilização dos autores do crime ou do ato infracional. E aí nós temos alguns serviços, como por exemplo o CEA Vida, que é um centro de atendimento a vítimas e testemunhas de violência, que oferta acolhimento,
atendimento psicossocial e jurídico e também faz os encaminhamentos necessários, né? A gente sabe que essas vítimas precisam de atendimento psicológico de uma forma mais contínua e o tribunal é responsável por fazer esse encaminhamento. Agora, para chegar até esses serviços, qual o caminho? É porta aberta quando a gente fala que se refere ao hospital, chega lá e bate porque precisa, como é o caminho? É importante que as crianças e adolescentes vítimas e testemunhas, elas procurem inicialmente os órgãos competentes de acolhimento para encaminhamento em relação às medidas protetivas, que é o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar e a Polícia Civil são as portas de entrada, né? Então, esse serviço que nós oferecemos, por exemplo, as salas de depoimento acolhedor, que é uma forma acolhedora e humanizada de atendimento a essas vítimas, não é porta aberta, né? A gente oferece esse serviço que, uma vez encaminhado por os órgãos competentes da porta de entrada, a gente faz esse tipo de atendimento especializado. Mais uma vez, a gente fala da importância da denúncia, nesse caso, de procurar a polícia ou procurar o Conselho Tutelar. Na sua opinião, como psicólogo do TJPE, basta só denunciar? Não, a denúncia ela é importantíssima, mas ela não é suficiente, né? A gente tem a denúncia, que é a porta para a responsabilização, mas a gente tem que entender também a importância da proteção e do cuidado a essas crianças e adolescentes que foram vítimas e testemunhas de violência. Então, esse cuidado passa tanto pelo atendimento psicológico adequado, mas também a lei ela traz um instituto muito importante, que é a escuta especializada, ou seja, onde essa denúncia ela é feita, você não deve explorar demasiadamente essa história. Você escuta de uma forma humanizada e acolhedora essa criança e encaminha para o órgão competente. Muitas vezes essas denúncias são feitas, por exemplo, em escolas, né? A escola, o professor é uma figura de confiança dessa criança e adolescente e recebe essa denúncia. Então, a escuta especializada é isso, é esse atendimento, esse acolhimento inicial para que depois os órgãos competentes tomem as providências necessárias. Diante desses depoimentos, o que é feito? A gente vai, o tribunal, além do depoimento acolhedor que eu falei, o CEAVIDA, a gente também tem equipes interprofissionais que fazem uma avaliação, né, uma equipe composta por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos que fazem essa avaliação para subsidiar o juiz para uma melhor decisão. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Márcio. Obrigado, Juliano. Uma mulher foi presa depois de tentar jogar o próprio filho pela janela de um apartamento em Jaboatão dos Guararapes. Você acessa essa notícia do G1 apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. De acordo com a polícia, o bebê de 3 meses estava com a mãe, uma mulher de 25 anos, que não teve o nome revelado, no apartamento onde moravam no bairro de Vila Rica. A polícia disse que a mulher estava embriagada quando tentou jogar o filho. Ela foi levada para a delegacia por vizinhos e autuada por tentativa de homicídio. De acordo com o Conselho Tutelar, a criança foi encaminhada à casa dos avós paternos. Hoje, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Além de tornar mais rigorosa a punição aos agressores de mulheres, a lei mudou a forma como o Brasil enfrenta a violência doméstica, fortalecendo a rede de proteção. No Instituto de Medicina Legal do Recife, mulheres vítimas de violência doméstica e sexual são atendidas em um espaço reservado, planejado para oferecer privacidade, acolhimento e respeito. Durante 10 anos, Ana Cátia viveu com medo. Primeiro vieram as ofensas do marido, depois as ameaças e as agressões. Chegava, me ameaçava na rua, falava coisas absurdas, entendeu? Ele bateu na senhora? Chegou a bater, sim. Foi um dos motivos que eu procurei a Maria da Penha. Mesmo depois de 3 denúncias, o caminho até conseguir romper o ciclo da violência não foi fácil. A história dela ajuda a mostrar o quanto o acolhimento às vítimas também precisou mudar. Várias vezes eu chamei a polícia militar e ali falava com ele, mas ele continuava, mesmo não estando mais com ele. E cheguei ao ponto de quando foi a agressão, que eu entrei com a Maria da Penha, na própria delegacia ele fugiu. Hoje a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Além de punir os agressores, ela também ajudou a transformar o jeito em que as mulheres vítimas de violência são atendidas pela rede de apoio. No IML do Recife, por exemplo, as vítimas de violência doméstica e sexual são atendidas em um espaço reservado, pensado na privacidade, no acolhimento e no respeito delas. Esta sala foi criada para que a mulher que já chega aqui numa situação de vulnerabilidade encontre atendimento mais humano. É para garantir que a produção das provas aconteça com mais cuidado e dignidade. No momento em que fazíamos esta reportagem, 3 mulheres estavam sendo atendidas.
A mulher vítima de violência, ela deve buscar uma delegacia da mulher ou qualquer delegacia mais próxima dela, que neste atendimento ela será encaminhada para o IML. O exame aqui no IML, além do acolhimento dessa mulher, nós vamos realizar perícias, tanto do cunho físico como do ponto sexológico, para a confecção das provas que vão trazer mais materialidade, mais força para a construção dessa investigação. Após a realização, da entrega de documentação, essa paciente, essa pericianda, será encaminhada diretamente da sala de acolhimento por uma porta separada para a sala de exame, mais uma vez sendo protegida e acolhida pela nossa equipe. De janeiro até a primeira semana de agosto deste ano, o IML do Recife já fez cerca de 6.000 exames traumatológicos em mulheres vítimas de violência. No mesmo período, já foram feitos mais de 1.000 exames sexológicos em casos de violência sexual. Os números mostram que o problema continua presente. É aí que o acolhimento faz a diferença. A gente sabe que as vítimas que chegam aqui, elas se encontram num momento de muita vulnerabilidade. Para isso, a gente tem esse espaço para que elas se sintam seguras e à vontade e se sintam acolhidas para realizar os exames e coletar os vestígios necessários para as provas materiais. Para Ana Cátia, o passado deixou marcas, mas ela consegue ver as mudanças com a Lei Maria da Penha, mesmo sabendo que ainda falta muito para que o acolhimento gere a força necessária para recomeçar. A realidade ainda é triste e assusta. Hoje eu ainda me encontro assim com traumas, entendeu? Passado. E hoje em dia eu vejo um avanço muito grande, mas ainda precisa de melhorar, né? Não é ainda eficaz. Até porque você vê que é muitas mulheres sendo mortas. O N2 volta em instantes com outras notícias. Uma jovem de 19 anos deu à luz trigêmeos no Hospital da Mulher no Recife. A gestação foi espontânea, caso considerado raro. João, Jade e Jasmin nasceram prematuros e recebem acompanhamento especializado. O nascimento de um bebê já muda completamente a vida de uma família. Agora imagine 3 de uma só vez. A chegada de João, Jade e Jasmin, após 33 semanas e 6 dias de gestação, marca o início de uma nova história para Clarice, de apenas 19 anos. Ela diz que a notícia de que esperava 3 filhos chegou como um susto. Quando o médico falou para mim, eu fiquei morrendo de medo, gente. Que ele chegou e perguntou assim só, nessa família tem gêmeos? Aí eu disse, sim, meu marido. Aí ele, parabéns, mamãe, aqui é 3. Aí meu mundo caiu. Porque assim, vem o medo, né? A responsabilidade de saber se vai dar conta ou não. Porque, querendo ou não, é 3 crianças, né? Mas o medo dos desafios da maternidade foi dando lugar à alegria com a chegada dos bebês. De primeiro foi um susto, mas agora é uma bênção de Deus na minha vida. São 3 Jotas, por quê? Por causa do pai. Por causa do nome do pai. Aí eu botei, o nome do pai é João Vitor também. Aí eu botei. Uma homenagem. Sim. O Dia dos Pais chegando, né? Sim, sim. Que presente bom. Um presentão, né? E há um detalhe que chama a atenção. A gestação aconteceu de forma espontânea. Para se ter uma ideia do quanto este caso é raro, gestações naturais de trigêmeos acontecem em média apenas uma vez a cada 6.000 a 8.000 partos, de acordo com especialistas em reprodução humana e ginecologia. Um número que mostra como o nascimento desses 3 bebês é um acontecimento pouco comum. Novidade também para Yalis, a médica que fez o parto de Clarice. Esse ano eu estou fazendo 10 anos de formada e esse foi o meu primeiro parto trigemelar. Então foi um momento bem emocionante e especial para mim também. Clarice já era uma paciente de alto risco, né, pela trigemelaridade. E aí, durante a gravidez, ela evoluiu com aumento de pressão. Ela chegou aqui por um quadro de pré-eclâmpsia grave. O parto dela estava programado para 34 semanas por conta da pré-eclâmpsia grave. Mas, um dia antes das 34 semanas, quando ela fez 33 semanas e 6 dias, a bolsa de um dos bebês rompeu de forma espontânea e ela entrou em trabalho de parto. Os bebês nasceram super bem, os 3 bebês nasceram chorando. Quando cada bebezinho saía, ela dava um cheirinho, ia para os cuidados da neonatologia
E, graças a Deus, ela evoluiu super bem, já está na enfermaria com um dos bebês. Um se encontra na UTI, outro se encontra na UCI, mas estão evoluindo super bem. O Hospital da Mulher do Recife é referência no atendimento a gestações de alto risco. Desde a sua inauguração é a segunda vez que a gente tem trigêmeos aqui. Uma equipe para poder fazer um parto de trigêmeos, são quantos profissionais? É uma estrutura que mobiliza em torno de 12 a 13 profissionais de saúde na sala de parto, mais o pai, que acompanhou todo o processo. Eu espero, assim, que eu dê conta, né, primeiramente, porque não vai ser fácil, com certeza, com 3 crianças, mas eu creio que Deus está no barco, positividade e me erguer a cabeça para que vai dar tudo certo. Parabéns e saúde para toda a família. Agosto é um mês de incentivo ao aleitamento materno. A campanha reforça os benefícios do leite e a importância dessa fase de conexão entre mãe e bebês. Ah, que delícia tirar Benício do bercinho, paparicar mais e amamentar. Agora que ele está com 11 meses, tudo está fácil, mas foi um sufoco no começo. Juliana se programou para ter o parto em casa, só que complicações levaram a uma cesariana de emergência e ela foi parar na UTI. E ainda por cima, o bebê tinha a língua presa. Porque não é só botar no peito, né? Ele precisa saber fazer isso. E aí, com a língua presa, ele não conseguia fazer o movimento correto, e aí feria muito meu peito, né? Juliana foi perseverante. Alguns momentos eu dizia, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. E eu me sinto muito vitoriosa por ter conseguido, por não ter desistido e visto o benefício, o privilégio que é ter amamentado e ver meu filho tão saudável por conta desse ato de coragem mesmo, que tem que ter muita coragem. Não dá para saber o que vai acontecer depois do parto, mas sabe-se que se preparar para a amamentação durante a gravidez faz diferença. O pré-natal é um momento importantíssimo para ela construir essa confiança, para ela trazer pessoas, né, para junto dela que apoiem essa decisão. A preparação é mais psicológica, é mais emocional e de informação. O corpo está sendo preparado já durante a gravidez. E nunca é tarde para amamentar. Aos 40 anos, Vanessa deu à luz Mike Anthony. É o 3º filho. Meu primeiro filho, eu não pude amamentar por conta de complicações pós-parto. No segundo, eu amamentei até por volta dos 3 meses, mas assim, eu não tive muita orientação e aí meu leite acabou secando. E agora, com o 3º filho e com as orientações recebidas aqui no hospital, tornou-se tudo mais fácil. Esse suporte é mais do que necessário. O apoio parece não estar disponível em casa, nem na vizinhança. Nem dá para contratar um profissional para ajudar na amamentação? Sempre vai haver a rede de bancos de leite. As maternidades públicas oferecem o serviço. Num banco de leite, a mulher pode coletar leite para oferecer para o seu próprio bebê ou para doar e também pode receber informações sobre a amamentação de graça. Ter paciência também é preciso. Entender que muitas vezes no começo ele não vai saber sugar direito, mas que com as técnicas adequadas eles podem vir a mamar plenamente. Toda mãe tem leite, mas a gente ajuda as que têm um baixo fluxo no início do puerpério. Jaiane é marinheira de primeira viagem. Ela se interessou pela amamentação de Ayla bem antes da filha chegar. Teve a ajuda da médica e foi além. Ela conseguiu me explicar direitinho, assim, e eu também estudei um pouquinho. Já para não ficar muito, né? Eu me sinto tão feliz, eu olho assim para ela, meu Deus, minha filha, tem uma filha. E quando ela olha para mim, chega da vontade de chorar, assim, meu Deus. E o pai, hein? Não sai de junto. Toda vez que eu posso dar um apoio, ajudar ela de alguma forma, eu tento ajudar, né? Que ela faz a parte mais difícil, que é amamentar, querendo ou não. E eu estou aqui para agradar ela do jeito que puder. Contar com ajuda é tentar garantir saúde para o bebê. O leite da mãe é o melhor alimento que ele pode ter. E a experiência desse encontro, de pele com pele, olhos com olhos, ajuda a construir um vínculo único entre mãe e filho. E logo depois do intervalo, a montagem inédita da peça Faça da Boa Preguiça, em celebração ao escritor Ariano Suassuna. O NE2 volta já, agora são 7h28.
Vamos à previsão do tempo para o fim de semana? Você acompanha aqui comigo, porque no Recife a máxima amanhã deve ser de 29 graus. A gente tem um gráfico para poder mostrar? Dia de sol, mas com pancadas de chuva no começo da noite. Olha, está aparecendo para você aí agora. E no domingo, a chance de chuva aumenta para 90%. A máxima amanhã no Recife de 29 graus e 87% de chuva no sábado e no domingo de 90%. Em São José da Coroa Grande, no litoral sul, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira tanto no sábado quanto no domingo. E no agreste do estado, em Caruaru, o fim de semana deve ser de sol, com períodos de céu nublado, mas sem chance de chuva. Cerca de 28 graus a máxima em Caruaru. E amanhã tem o terceiro episódio do programa Histórias do Frio. Bianca Carvalho faz o convite. É a aventura que você quer? Tem cachoeira, rapel, tirolesa, tem até voo de balão. Bom dia! Uhul! 15 para meio-dia, depois do É de Casa, tem o último episódio de Histórias do Frio. Minha gente, que loucura! Que loucura boa! Aqui, na Globo Pernambuco. E Arthur Ferraz do G1 traz agora as opções de lazer e diversão para o fim de semana. Boa noite, Arthur. Olá, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo aqui com a gente no NE2. Para conferir as dicas para o fim de semana, basta apontar a câmera do celular para o QR Code na tela. Uma das opções é o show Manifesto Musical da dupla Henrique e Juliano. O show vai ter 3 horas de duração, com participações de Xande Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa. A festa é amanhã, a partir das 5 da tarde, na área externa do Centro de Convenções em Olinda. Para quem curte teatro, tem o musical Domingo no Parque. A peça é inspirada no clássico de Gilberto Gil e mistura drama, romance, humor e suspense. As sessões são amanhã às 8 da noite e no domingo às 18 horas no Teatro Luiz Mendonça em Boa Viagem. E tem show de Lenine que chega com a turnê Eita. O artista mistura músicas inéditas com os grandes sucessos da carreira. A apresentação é amanhã às 9 da noite no Teatro Guararapes em Olinda. Os valores dos ingressos e outros detalhes você confere no G1. As notícias de Pernambuco estão no aplicativo do nosso portal, que é de graça. Um fim de semana leve para todo mundo. Márcio. Para você também, Arthur. E a peça clássica de Ariano Suassuna, escrita na década de 1960, está sendo encenada em um teatro da Zona Sul do Recife. O espetáculo faz parte das comemorações do centenário do escritor. O repórter Diogo Franco traz as informações ao vivo. Diogo, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o centenário do mestre Ariano Suassuna é em junho do ano que vem, mas o grupo Célula Teatro decidiu antecipar com Farsa da Boa Vizinhança, que é uma obra de Ariano Suassuna muito linda. Eu estou aqui com o Domingos Soares, bem-vindo ao NE2. Por que escolher essa obra de estreia também aqui para homenagear o mestre? Boa noite, Diogo, boa noite a todos do NE2. O mestre Ariano Suassuna faz centenário e todo o Brasil, muitos artistas do mundo inteiro vai homenageá-lo. E nós começamos esse pontapé aqui em Recife com a escolha de Farsa da Boa Preguiça, porque é uma peça que foi escrita em 1960 e o mestre Ariano Suassuna quis dizer muita coisa para o mundo desde 1960 e hoje a peça é muitíssimo atual e tem muito a dizer os dias de hoje. Pois é, tem um espetáculo, no espetáculo tem Joaquim Simão e Nevinha. Joaquim Simão que é aquele poeta, né, aquele poeta pobre que preservava sempre a honestidade, né? Ele tem aqui um bocado de gente que é gananciosa, que não aceita, né? Conta um pouquinho como é que vai ser. É a obra original, tem adaptações? É a obra original de Ariano. Ariano Suassuna quis dizer para o mundo que não vale a pena viver para acumular bens materiais. Então a peça é um contraponto entre o protagonista, o poeta Joaquim Simão, que é pobre e que almeja viver da sua arte e não ser submetido à exploração dos patrões, e o seu antagonista, que é o rico da cidade, que é Aderaldo Catacão, que tem raiva dele porque ele não se submete a esse trabalho forçado. E Aderaldo Catacão vive diuturnamente a acumular dinheiro por acumular.
E Ariano Suassuna quer dizer isso, que a vida é muito curta para acumular recursos, sem usufruir deles, acumular por ter bens materiais. É preciso a contemplação, é preciso viver de verdade com gente de carne e osso, que é o que tenta fazer o poeta Joaquim Simão. E valorizar o ócio criador da poesia. Domingos, muito obrigado pela sua entrevista. Farsa da Boa Preguiça, aqui no Teatro Barreto Júnior. Hoje, amanhã, domingo, ingressos a partir de R$ 60. No fim de semana, no último fim de semana, vai estar no Teatro do Parque também, ingressos no Simpla. Uma excelente opção de cultura, de lazer, para a família, para amigos. Márcio. Obrigado, Diogo. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana.